Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos continuando nosso trabalho sobre acolhimento. No vídeo passado nós falamos sobre acolhimento primário e acolhimento secundário. Hoje nós vamos falar desses dois acolhimentos, colocando em parceria com o acolhimento segundo o coração de Antônio Bruno, ou segundo Antônio Bruno. Antes, eu queria pedir para você dar uma forcinha para nós no nosso canal, divulgando, fazendo alguma observação, perguntando sobre o nosso trabalho, perguntando sobre acolhimento, pergunte sobre o Instituto, pergunte sobre o Antônio Bruno, e se tiver alguma coisa a observar, observe e que deixe essa observação chegar até nós, que nós vamos fazer o possível para lhe responder e também para tirar todas as dúvidas que você tiver sobre o nosso trabalho e também sobre acolhimento. No vídeo passado nós conversamos bastante sobre acolhimento primário e secundário, onde eu coloquei que o acolhimento primário é no consultório médico e expliquei que lá no consultório médico o paciente, principalmente do interior, esse que nós acolhemos, ali é definido se ele continua ou se ele para o tratamento. Claro que isso não é uma regra, existem as exceções. Mas existe a grande possibilidade, eu não sei se você sabe, falei no vídeo passado, a quantidade de pessoas que pela primeira consulta desistem do tratamento. E uma pessoa desistir do tratamento pelo acolhimento na primeira consulta, no acolhimento primário, cá para nós é triste, é muito triste. E o acolhimento secundário, falei no vídeo passado, que era, por exemplo, as o primeiro contato com os enfermeiros, primeiras internações, primeiras químio e por último falamos sobre a casa de apoio e a família. Hoje eu quero falar para você sobre todos esses acolhimentos primários e o que é, secundário e o que é, e queria falar sobre o acolhimento secundário segundo o coração amoroso de Antônio Bruno, o nosso fundador. É de conhecimento de todos que Antônio Bruno, ele é o fundador do Instituto Antônio Bruno, paciente oncológico. Ele viu a necessidade das pessoas do interior lá no hospital e se inquietou. Essa inquietude fez com que ele fundasse, criasse um mecanismo, uma casa de apoio para colocar aquelas pessoas e serem em vida. Então, nessa luta para ajudar e ajudar logo, conforme a história está aqui, conforme a biografia de Antônio Bruno, essa biografia, ela fala muito sobre acolhimento, ela fala muito sobre o amor, sobre a caridade, sobre a atenção aos mais vulneráveis, sobre ajudar e sobre sentir a dor do outro. Com isso, nós extraímos do coração do nosso fundador e de tudo que ele deixou escrito, tirando de lá um acolhimento segundo Antônio Bruno. E lá em 2011, quando nós começamos a casa, de posse desse material, de posse de tudo que ele escreveu, de tudo que ele queria fazer na sua casa de apoio, nós criamos algumas regras com o que ele escreveu, criamos também algumas normas sobre aquilo que ele havia falado conosco e pensado. Então, nisso juntou-se, nós criamos o regimento interno do Instituto Antônio Bruno. Nesse regimento interno, que nós chamamos de livro de regras e normas do Instituto, existe lá 7 itens que deixado por Antônio Bruno, gravado, sobre como ele gostaria que fosse feito o acolhimento na sua casa de apoio, hoje o Instituto Antônio Bruno. O Instituto Antônio Bruno, nos vídeos anteriores, nós falamos sobre os documentos 1, 2, 3 e 4. No documento 1, nós falamos que a origem de tudo, o protótipo desse trabalho, foi lá em casa, na casa do Antônio Bruno. Então, lá em casa, ele já começou a trabalhar a possibilidade, ou começou a arrumar, a enumerar aquilo que ele queria que existisse numa casa de apoio. Ele, Antônio Bruno, ele visitava muito casa de apoio, fazia trabalhos em casa de apoio e, por último,
ele fez um projeto chamado Dono da Alegria, que abrigava, que acolhia, que brincava com as crianças oncológicas lá do Hospital do Câncer. Tudo isso fez dele um exímio acolhedor. Então, para nós, aqui no Instituto, de 2011 para cá, nós temos Antônio Bruno como um acolhedor por excelência. Primeiro, porque todas as frases deixadas por ele, tudo que ele pensou, planejou para a sua casa de apoio, se nós formos ver item por item, então todos, ou a grande maioria dos itens que ele elencou para formar as regras da sua casa, estão aqui respaldados e fundamentados na palavra de Deus. Daí, um acolhedor por excelência. Esse acolhedor por excelência deixou para nós um arsenal de documentos, de frases, de normas, de estudos sobre acolhimento. Tanto que nós estudamos por 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, ou ainda hoje que estuda, o coração amoroso de Antônio Bruno. Então, escrito, e relacionados 7 itens que ele gostaria, ou que ele coloca como um verdadeiro acolhimento, eu quero falar para você hoje sobre esses itens que é do Bruno, escrito por Bruno, deixado por Antônio Bruno. A primeira coisa que ele fez foi que o acolhimento deve ser familiar. E escreveu: família não pode faltar em um acolhimento padronizado. Aqui tem a palavrinha escrita por ele, padronizado. Então, esse padronizado é o acolhimento que ele deixou. Hoje nós dizemos, o nosso acolhimento é padronizado. E com muito respeito, ou até com uma certa reserva, assim, preocupação em não estar agravando as outras casas de apoio, eu quero dizer que o acolhimento padronizado só nós temos. Principalmente esse que nós aplicamos aqui. Nessa aplicabilidade desse acolhimento padronizado, nós nos sentimos realmente acolhedores por excelência, tal como o nosso fundador Antônio Bruno. Então, quando ele fala em família, nós acolhemos todos os nossos pacientes por inteiro. Acolhemos ele e sua família, dando a eles o valor e dando a eles todo o sentido familiar. Tanto que aqui no nosso instituto, a família é um fator preponderante. Não pode faltar família. Tanto que nós reunimos com eles todos os dias, 2 vezes por dia, e nós conversamos com eles, brincamos com eles, psicólogo, na roda com os psicólogos, tem aqui a praça onde nós conversamos, enfim, aqui é uma família. Para caracterizar família no nosso acolhimento ou no acolhimento de Antônio Bruno, nós nos fazemos família dos nossos pacientes. E aqui qualquer um deles, o que chegou hoje e o que chegou ontem. Você vai perguntar, você vai ouvir dizer, aqui eu me sinto em minha família, em minha casa. Nós damos para eles essa certeza, a certeza absoluta, que aqui é a casa dele. Isso é um assunto, ou é uma maneira de nós darmos a ele também, com isso, a credibilidade, dar para ele a esperança, dar para ele a certeza que nós estamos juntos e que qualquer coisa basta ele contar conosco. Daí dizer que quando ele chega, a gente diz assim, chegou em sua casa, não quero saber quem você é, de onde você veio e nem o que você tem. Nós só queremos me ajudar. Juntos a nós. Essa é a nossa principal força para eles. E para completar esse assunto família, nós temos uma equipe que nós chamamos de equipe de acolhimento. São 3 pessoas, eu, a Fátima e o Francisco. Tem mais a Deusilene, minha secretária. Nós somos uma equipe que acolhemos, nós temos uma equipe de acolhimento. Então, só o paciente, quando chega aqui, ele não chega e entra, não. Ele chega e tem que ser, obrigatoriamente, ele tem que ser acolhido por uma equipe de acolhimento. Por isso que nós chamamos de acolhimento família. O segundo item dar ao acolhido o que ele precisa. Então, aqui nós damos para ele, como família, exatamente o que ele precisa, e isso sem a menor reserva.
o terceiro ponto do Antônio Bruno é oferecer a eles todas as ferramentas para a cura. Aqui está o centro, o cerne da questão. A família, nós, Instituto Antônio Bruno, damos para a nossa família, nossos acolhidos, a certeza, todas as ferramentas que eles precisam para a cura. No caso, o amor, no caso, a certeza que ele tem que ir para o hospital, estar juntos, e aquele aparato familiar, isso é a certeza que ele precisa. Não é a quimioterapia, não só a quimio, e não só os remédios, e nem só aquilo que é normal a um hospital. Não é só isso. Ele precisa do amor, isso completa, é tudo. E aqui ele tem em abundância o amor enquanto família. Depois o apoio geral, o quarto item, o apoio geral. Esse apoio geral, ele vai desde estarmos muito juntos, até uma parte que é importante também às vezes, financeira. Quantas vezes nós ajudamos nossos pacientes financeiramente? Muitas vezes. Por exemplo, quando chega num ponto que a gente não gosta nem de falar, mas quando tem um óbito aqui, o Instituto Antônio Bruno, em parceria com a família, em parceria com a família daquele que faleceu, nós pegamos o corpinho do falecido e entregamos lá na família, lá no interior, e tudo por nossa conta. Aí é o apoio geral, na hora crucial, na hora do óbito, eles sentem que nós estamos com ele. Nossos pacientes eles não ficam pedindo dinheiro para ninguém para comprar, por exemplo, urna funerária. Não, aqui a gente até proíbe, isso aqui é tudo por nossa conta e por conta do coração do Bruno, claro, abaixo de Deus, que nos dá, que o Antônio Bruno que deixou para nós esse sentido, dá aos nossos acolhidos um apoio geral. Colocar o acolhido no centro. Aqui é uma outra questão fundamental e eu preciso falar para você que tem paciente em casa, para você que está passando pelo CA e para você que dirige casa de apoio. Os pacientes oncológicos, eles não têm nenhuma necessidade, nem precisam, e é ruim eles ficarem à margem. Esse acolhimento deixado por Antônio Bruno faz com que nós tiremos o paciente da margem e colocamos para o centro, para o meio. Então isso aqui, colocar o acolhido no centro, tem esse significado. Dizer para ele que ele é importante e fazer ele importante, isso é o centro, ele é importante. Por isso que nós dizemos que no nosso projeto, aqui no Instituto, o importante é o paciente. A gente brinca, o paciente é VIP, tudo que ele precisa, ele tem. Se aqui não tiver, digamos que o paciente queira alguma coisa que aqui não tenha, eu tenho que providenciar. Eu preciso providenciar e eu vou providenciar. Tem sido assim há 14 anos. E por último, quero falar para você sobre o fazer dos pacientes nossa família e o tempo de acolhimento. Como família, o tempo de acolhimento é permanente. Enquanto ele precisar do tratamento, enquanto ele ainda estiver vindo para cá, para São Luís, para o hospital, a casa está sempre acolhida, a vaguinha dele está aqui. E aqui, para concluir, ele não tem nenhuma despesa com absolutamente nada. Esse o acolhimento deixado por Antônio Bruno, é um acolhimento, uma perna ou uma parte do acolhimento secundário que nós encontramos no coração do nosso fundador, Antônio Bruno Pessoa Souza. Ficamos por aqui hoje e amanhã a gente continua com esse papo sobre acolhimento. Junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe e proteja e guarde hoje, amanhã e sempre.